Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SPFC TV Léo Jesus. Eu sou o Léo Jesus, sou jornalista esportivo e, como você já percebeu, São Paulino roxo também. Hoje o vídeo é para acabar com essa parada de São Paulo na Série B. Vamos explicar para aqueles que no fundo sabem, mas querem forçar a barra de que o São Paulo caiu para a segunda divisão no Campeonato Paulista de 1990. Vamos trazer imagens aqui, regulamento e com um plus. Se tivesse rebaixamento que não tinha, o São Paulo não cairia também. Explico para vocês depois da vinheta. Vamos lá, vamos desmistificar, na verdade é desmentir, escancarar a fake news criada pelos rivais de que o São Paulo foi rebaixado em 90 e a cada fato que vai acontecendo no futebol, essa necessidade de queda do São Paulo entre os rivais, ela fica muito grande. Tudo porque o Palmeiras caiu no ano de 2002, o Palmeiras caiu no ano de 2012. Mas cai toda hora o Palmeiras também, tá? O Corinthians caiu no ano de 2007 e agora, neste último Campeonato Brasileiro de 2023, o Santos foi para a Série B, deixando o São Paulo como o único dos grandes paulistas nunca rebaixado para a segunda divisão. Mas surgiu que houve uma virada de mesa no ano de 1990, quando o São Paulo Futebol Clube foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Será que isso é real? Bom, primeiro vamos ao documento, o regulamento da Federação Paulista de Futebol, que eu preciso ler 2 parágrafos que aí você vai entender com clareza o que de fato aconteceu naquele Campeonato Paulista. Colocando o primeiro parágrafo aí na tela, para o Campeonato da Primeira Divisão de Futebol Profissional de 1991, o Grupo 1 será constituído pelas 14 associações classificadas para disputar a 4ª fase do Campeonato de 1990 e o Grupo 2 será constituído pelas 10 associações restantes que não se classificaram para a 4ª fase e mais 4 advindas da Divisão Especial de 1990. Aqui a gente faz uma pausa para explicar o que ele está tratando. O regulamento de 90, ele já explicava o desenho do Campeonato Paulista de 91, porque o campeonato de 1990, ele iria implicar exatamente no modelo do Campeonato Paulista de 1991, tá? Então como que funcionava, gente? As 14 primeiras equipes classificadas iriam passar de fase, as 10 últimas do campeonato de 1990 jogaria o grupo 2 do Campeonato Paulista de 1991. Segura aí, conseguiu entender? 14 primeiros avançam para a próxima fase do Paulistão de 90 e garantem vaga no grupo 1 do Campeonato Paulista de 91. Estes 10 últimos eles ficariam no grupo 2 da primeira divisão do Campeonato Paulista de 1991, tá? Mas é um pouquinho confuso. Deixa eu colocar essa outra parte que ela é primordial e aí eu vou mostrando as classificações para você entender. Parágrafo 2. No Campeonato da Primeira Divisão de Futebol Profissional de 1990, não haverá descenso à Divisão Especial de Futebol Profissional. Mas a partir de 1991, ou a cada ano, haverá o descenso de uma associação da primeira divisão de futebol profissional e o acesso de uma associação da divisão especial do futebol profissional. Então é assim, qual que era o nome da Série B? Ela existia e ela se chamava Divisão Especial, tá? E não é novidade, 89 também não houve descenso. 90, o regulamento expressamente, assinado em 89 por todos os dirigentes de clube, já previa o não descenso. Então, independente de qualquer situação, ninguém iria para o grupo da divisão especial, que sim, já rolava e rolou também em 91, que é a Série B. Mas, ok, vamos dizer que, e se tivesse rebaixamento? Pô, o São Paulo deu uma sorte do caramba, né? Só não foi rebaixado porque não tinha rebaixamento, senão teria caído. Também não. O São Paulo, caso tivesse rebaixamento, não passaria nem perto de ter sido rebaixado no Campeonato Paulista de 1990. Como que funcionava, pessoal? O Campeonato Paulista era dividido em 2 grupos. No grupo do São Paulo, classificavam 7 equipes para esta próxima fase, tá? E as demais disputariam uma repescagem, para você entender em um primeiro momento.
Colocando aí na sua tela, olha a classificação do São Paulo. O São Paulo terminou exatamente na 8ª posição com 23 pontos, tá? Então isso fez, gente, com que o São Paulo jogasse a repescagem. O São Paulo não conseguiu em primeiro momento a classificação para a 4ª fase, então o São Paulo teve que disputar uma repescagem, composta por 2 grupos também, classificando um time de cada grupo para poder ir até a 4ª fase do Campeonato Paulista. E neste um time não deu para o São Paulo, colocando a classificação aí. E não deu por 1 ponto. O São Paulo foi o 2º colocado e quem conseguiu a vaga desta maneira foi o Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Então, desta maneira, o São Paulo não conseguiu classificação entre os 14 primeiros que avançaram para a 4ª fase do Paulistão. Ou seja, lembra daquele detalhe? Estando entre essas outras equipes, o campeonato de 91, São Paulo estaria no grupo 2. E é só isso que aconteceu. Nada além disso, tá? Além do São Paulo, também equipes vindas, 4 equipes vindas da divisão especial que era da 2ª divisão, que subiram para a 1ª divisão e por isso estavam no Campeonato Paulista de 91. Beleza? Aí, esse detalhe agora, que passando na sua tela, é a classificação final do Campeonato Paulista de 1990. E o São Paulo terminou no total na 15ª posição, continuando, somando os pontos com repescagem, fez 36 pontos, tá? De 24 equipes, o São Paulo terminou em 15º colocado. Ou seja, se caísse um, como o regulamento previa, a partir do outro ano, o São Paulo não seria rebaixado. Mas não seria rebaixado nem se caíssem 8. Ou seja, nunca existiu São Paulo de fato, moral, legal, em nenhuma circunstância de análise, São Paulo na Série B. Rivais, vocês têm muitas coisas boas para falar, tá? Mas entendam o seguinte, é simples assim. Poxa, o São Paulo nunca caiu, é o único. O São Paulo é tricampeão mundial, é o único. A história é história. Desmentir o que é fato é feio. Feio é estar na Série B. Tem time que já teve 2 vezes. Tem time que já teve uma. O Santos vai experimentar a primeira. Se o São Paulo vai cair um dia, eu acredito que não. Mas pode ser. Por que não? Né? A história do futebol ela não acabou. Ela continua. Mas até este momento, sou tricolor. Tenho Libertadores. Não alugo o estádio. Sou hexabrasileiro e nunca fui rebaixado. Isso não é questão de opinião, isso é fato concreto. Quer mais uma? Tele Santana falou em reportagem que o São Paulo jogou a 2ª divisão. Tem fotos, né, de jornais da época falando que o São Paulo foi rebaixado para a 2ª divisão. Esse grupo 2 do Campeonato Paulista, que não é a 2ª divisão, a 2ª divisão é o grupo especial, né, que aconteceu também normalmente, sempre aconteceu, nunca deixou de acontecer. Esse grupo 2 foi popularmente chamado entre os atletas e também a imprensa de 2ª divisão do Campeonato Paulista, tá? Foi só isso. Outro detalhe, Tele Santana era técnico do São Paulo, sabia das coisas. O técnico do São Paulo não era o Tele Santana, pessoal. Quem fala isso também não sabe o que está falando. O técnico era o Forlan. Tele Santana naquele Paulistão, inclusive, foi treinador do Palmeiras. Não teve absolutamente nada, tá? Ah, tem vídeo do Zete, de não sei quem. Estão aí os fatos registrados históricos e se tivesse rebaixamento, o São Paulo também não teria caído. Desculpa me alongar, é isso, tá muito bem explicado. Pode mandar esse vídeo para os rivais que você quiser. Manda para todos os são paulinos entenderem de uma vez por todas e saberem o argumento real do que o seu time São Paulino nunca foi rebaixado. Me manda, deixa o like, se inscreva no canal, ativa as notificações e valeu!